O programa desta quinta-feira vai falar muito sobre saúde, especialmente de crianças e jovens, e por isso eu estou recebendo aqui nos estúdios da Santos FM a doutora Maria Lúcia Leal dos Santos, neuropediatra e diretora clínica da Casa da Esperança de Santos. Doutora Maria Lúcia, obrigado pela presença, bom dia. Muito bom dia e muito obrigado em meu nome, em nome de toda a diretoria da Casa da Esperança e em nome de todas as crianças e adolescentes da Casa da Esperança pela oportunidade que vocês estão nos dando de mostrar um pouco do nosso trabalho. Doutora Maria Lúcia, que eu tive o prazer e a oportunidade de editar uma entrevista dela para a TV e me chamou bastante a atenção algumas das informações que ela deu nesta entrevista e por isso o convite para participar aqui do Entre Linhas para falar principalmente como as crianças estão sendo afetadas na sua parte emocional, mas principalmente na sua parte física, motora, em razão da pandemia, e este vai ser o tema principal do programa de hoje. Mas antes, vamos prestar serviço para você que está nos acompanhando, começando com a nossa situação da travessia de balsas entre Santos e Guarujá na manhã desta quinta-feira. Informação oficial do Departamento Hidroviário: entre Santos e Guarujá, 6 embarcações operam, tempo de espera de 15 minutos, tudo tranquilo por lá. Na Santos Vicente de Carvalho, 2 embarcações estão operando, tempo de espera de 20 minutos. E a Bertioga Guarujá, outra travessia importante aqui para a nossa região, tem 2 embarcações operando com tempo de espera por lá considerado normal de 30 minutos. Informação do sistema Anchieta Imigrantes, aqui no Twitter da Ecovias, a informação que o tráfego permanece lento no trecho de Planalto da rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, do quilômetro 20 ao 17 e do 13 ao 10, devido ao excesso de veículos. Tráfego flui normalmente nos demais trechos das rodovias. Há uma orientação aqui para os motoristas de caminhões e carretas para utilizarem a via Anchieta para seguir viagem até a capital e deixar a pista norte da Imigrantes livre para os veículos menores. Portanto, esta é a situação do sistema Anchieta Imigrantes, que tem, neste instante, também tráfego normal, como eu disse, porém com chuva em pontos isolados, tempo encoberto, visibilidade parcial. Portanto, tenha bastante atenção, você que está fazendo a viagem neste momento, você que está chegando à Baixada Santista ou você que está indo a São Paulo, é importante ficar atento. Já que eu falei do clima, do tempo, da temperatura, neste instante aqui no bairro da Aparecida, em Santos, segundo o nosso aplicativo, 25 graus, possibilidade de chuva de 33% nesta manhã, e esta possibilidade aumenta ao longo da tarde, chegando a 66%, a máxima de 27%, mínima de 23%. O tempo vai permanecer assim, encoberto e com bastante chuva. E bastante chuva mesmo no próximo sábado, nesta sexta e no sábado continua assim. Vai dar uma melhorada a partir de domingo, mas com grande possibilidade de chuva também. Portanto, os próximos dias bastante instáveis. Fique atento, leve o seu guarda-chuva e fique protegido aí das chuvas, tá certo? E você que mora em morros, em áreas de encostas, em qualquer sinal de perigo, rachadura, alguma árvore movimentada, ligue para a Defesa Civil da sua cidade. Não deixe de ficar atento a estes detalhes e sinais da natureza. 9h26, daqui a pouco também no programa tem o Anderson Firmino na nossa janela esportiva, ele que vai falar sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, jogos da noite desta quinta-feira, todos às 9h30, Flamengo podendo ser campeão no Morumbi, o São Paulo precisa ganhar para ir para a fase de grupos da Libertadores, o Internacional pegando o Corinthians em Porto Alegre, também de olho no título, e o jogo que vale alguma coisinha, que é exatamente Bahia e Santos. O Bahia pode chegar à Copa Sul-Americana e o Santos vai com os seus meninos, vai jogar só com o time alternativo. Ontem o Marinho testou positivo para a Covid-19, a gente deseja plena recuperação a ele. Oportunidade para o jovem Ângelo, de 16 anos, recém-completados, 16 anos, vai ser titular pela primeira vez aí jogando pelo Santos Futebol Clube. 9h27, doutora Maria Lúcia, vamos começar aqui o nosso bate-papo num dia em que, pelo que eu vi logo cedo, completamos um ano da primeira infecção confirmada da Covid-19 no Brasil, aquele paciente que tinha vindo da Europa, em São Paulo, de 61 anos. Um ano depois,
a gente continua sofrendo, chegamos à triste marca de 250 mil mortos no Brasil por conta da pandemia, que afetou a todos, principalmente aos adultos, as pessoas mais velhas, as pessoas com comorbidades, mas isso não foi uma exclusividade, houve sim casos fora daquela situação em que se considerava mais perigosa. Então, como é uma verdadeira roleta russa, as pessoas têm que tomar cuidado. Mas que também afetou muitas crianças, muitos jovens, e isso até é algo para a gente conversar um pouquinho mais para frente. Mas, sem dúvida alguma, afetou a parte da rotina das crianças, o emocional, a parte cognitiva de muitas delas. Queria que a senhora falasse, depois desse 1 ano aí de primeira infecção da Covid-19, como é que o trabalho na Casa da Esperança se desenvolveu e qual foi o impacto que a senhora sentiu com a experiência que tem dentro da medicina nas crianças e jovens, não apenas as que são atendidas na Casa da Esperança, mas até pelo quadro geral, conversando com os colegas. Qual foi o impacto na vida das nossas crianças e dos nossos jovens, doutora? Então, nós podemos falar de 2 perfis de crianças e de adolescentes. Nos referindo primeiro às crianças e os nossos pacientes da Casa da Esperança, o que a instituição, muito preocupada com todos os nossos pacientes, todas as nossas crianças, nós, infelizmente, precisamos parar no final de março, abril e maio, seguindo as normas do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária de Santos. Logo que houve condições liberadas pelo governo do estado e a Vigilância Sanitária de Santos, nós fomos nos organizando principalmente em função das limitações das nossas crianças, limitações frequentemente motoras e cognitivas. No mês de junho, apesar de não estar liberado o atendimento presencial, o que a instituição fez? Os nossos colaboradores, todos os terapeutas, retornaram às atividades e a diretoria criou um protocolo de orientação online. Não era terapia, porque não é possível se fazer terapia via online, mas todos os terapeutas ficaram realizando durante o mês todinho de junho orientações, né? Orientações dando suporte para as famílias, o que eles poderiam fazer, inclusive, em termos de se organizarem para continuar a estimulação das crianças. Então, foram feitas 1.767 orientações online. Nós temos, em média, 230 crianças. E isso foi muito importante porque as famílias se sentiram acolhidas, né? E já estava num processo assim, já começando um certo estresse, preocupação do retorno ao atendimento. Em julho, nós conseguimos retornar para as famílias que aceitaram esse retorno. A casa, a diretoria organizou todo um protocolo de biossegurança, os EPIs todos, máscara, tudo, e graças a Deus, a maioria das crianças retornaram ao atendimento. O que nós verificamos nesse retorno, as crianças que mais sofreram foram as que têm mais dificuldade motora. Algumas crianças com paralisia cerebral, em que a fisioterapia é fundamental para não piorar, a rigidez, a sua limitação motora. E nós temos também crianças que são submetidas a procedimentos cirúrgicos pela instituição. Essas crianças que haviam sido submetidas a procedimento cirúrgico, elas sofreram mais em termos da falta da fisioterapia. Mas desde que nós retornamos em julho, o processo os quadros vêm melhorando e nós não temos visto mais, com a retomada do atendimento, sequelas ou quadros de reversão do tratamento. Em linhas gerais, até a gente ampliando para além do que acontece na Casa da Esperança, dentro dessa entrevista que eu tinha acompanhado da senhora, algumas situações em que houve uma regressão da criança, especialmente os pequenininhos, né? A gente estava conversando aqui que o adolescente se adaptou um pouco melhor e tal, quadros em que a criança, talvez até os pais não terem esse acompanhamento, né? Ou até pelo próprio aspecto psicológico da família também ter ficado abalada, a falta
da atenção, e a gente muitas vezes não repara, né? Ao reclamar em casa, ao falar alguma coisa, ao comentar determinada notícia, a família não percebe que a criança está ali acompanhando e que tipo de impacto psicológico aquilo pode ter nela. Então, a senhora falou que em alguns casos houve regressão de comportamento de algumas crianças, foi isso? Então, isso inclusive foi questão de uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria, que arguiu 952 pediatras. E esses pediatras, 88%, observaram alterações dos seus pacientes. O que tem se visto, e mesmo no consultório, é que o grupo que mais... o sofrimento foi muito ligado também à dinâmica familiar. Como você falou, os adolescentes, eu acho que o impacto foi bem menor, porque eles têm a comunicação, o recurso da internet, eles, né, se comunicam, então eles não sofreram tanto. As crianças assim abaixo de 10 anos e principalmente abaixo de 5 anos, dependendo da dinâmica familiar, sofreram mais em termos de alterações de ritmo do sono, alterações no ritmo alimentar, e o que começou a se observar, um aumento de peso. Algumas crianças com, não digo uma obesidade, mas um aumento acelerado de peso nesse período. Algumas crianças com comportamento mais irritadiço e algumas crianças até que estavam, por exemplo, numa fase de treino de esfíncteres, da retirada das fraldas, algumas também regrediram. Mas tem um ponto que eu acho muito interessante, que eu tenho observado bastante no consultório. Aquelas crianças que estão num processo de alfabetização, e cujas mães, as famílias, ficaram mais perto, né, do processo escolar, acompanhando as aulas online, algumas mães observaram, e algumas crianças até que estavam com dificuldade na alfabetização, com o apoio da família, mesmo na aula online, conseguiram vencer essa dificuldade. Então, eu costumo dizer, às vezes, por mais triste, às vezes, que a gente tem uma situação, uma fase difícil, às vezes a gente consegue tirar algo de positivo. Então, isso que eu observei com meus pacientes, é que algumas mães conseguiram perceber melhor, mães que trabalham fora, que estão num período, né, dentro de casa, elas perceberam melhor algumas dificuldades das suas crianças. Mas realmente dependeu muito da dinâmica familiar. Mas também essas pequenas dificuldades, vamos dizer assim, né, do sono, né, não são dificuldades que não estão sendo reversíveis. Né? Não é nada que crie nenhuma limitação futura para as crianças. Aliás, doutor, isso que a senhora falou é interessante, porque a questão de você isolar as famílias, né? A mãe, por exemplo, ou o pai tendo o trabalho em home office, como alguns puderam ter, né? É uma situação que acontece com uma parcela pequena da população, mas acontece. Ter que comprar mais de um computador, porque ficou todo mundo em casa, os filhos estudando, o marido, a esposa trabalhando também online, enfim. E obrigatoriamente essa proximidade fez com que a mãe e o pai olhassem para o filho estudando, né? Aquela dificuldade que ele tinha em aula e que até pelo distanciamento do computador, claro que as escolas têm toda uma possibilidade de tirar dúvidas e tal, mas a mãe e o pai estavam mais perto, né? E às vezes fazia uma pergunta, quem nunca, né? Como diz aquela brincadeira, quem nunca o filho chamou para, olha, tô com dúvida nisso aqui. Eu falo, nossa, eu estudei isso faz 30 anos, não me lembro mais disso, né? E aí essa dificuldade ficou próxima, né? E dependeu muito dos pais isso, né? Às vezes ele ia estudar, procurar saber, porque a gente também tem o recurso da internet para poder tirar essa dúvida, ajudar o filho de alguma forma. E esses certamente se enquadram na situação que a senhora colocou de terem tido uma boa resposta. Quem se acostumou em transferir a responsabilidade da educação dos filhos para a escola de uma maneira total, sem ter um acompanhamento, estes certamente tiveram mais dificuldade. Acho que foi também uma grande aula de educação familiar, né, doutora? Com certeza. Eu acho que, então, isso que você acabou de falar, eu acho que foi um dado positivo.
né? E também, então, para as crianças e adolescentes que a gente considera típicos, que não tem nenhuma alteração do desenvolvimento, e isso também foi importante, principalmente quando nós fizemos a orientação online na Casa da Esperança, uma participação, uma vinculação da família com o terapeuta, né? Nós salientamos muito na Casa da Esperança o tratamento com a família. Aquilo que a gente diz, não adianta só ir frequentar 2 ou 3 vezes a fisioterapia, a fonoaudiologia, e a família não ser orientada para ela ter a capacidade, as condições de também continuar essa estimulação em casa. Então, apesar de ter sido um período difícil, com a ideia, né, o recurso da orientação online, criou uma vinculação importante dos terapeutas com as famílias e propiciou às famílias fazerem um trabalho também junto com os terapeutas. E quando a gente fala em reabilitação e habilitação, a família nunca pode ser deixada ao lado. É um trabalho de coparticipação de profissionais com a família, porque é isso que a gente quer, qualidade de vida boa para todos, para os indivíduos que não têm nenhum problema e para as pessoas que têm alguma limitação, né? Esse é o nosso objetivo. Doutora, a senhora já disse aqui, porque não é caso para ter, não é motivo de grande preocupação nessas questões de regressão que algumas crianças apresentaram, mas assim, até por notícias, pesquisas, estudos que saem, ainda há uma dúvida. Na verdade, em relação à Covid, à pandemia, a gente tem dúvida sobre muita coisa, né? Esses dias eu estava vendo que tem um estudo brasileiro que indica que 25% das pessoas que foram entubadas, elas morrem 6 meses depois, por conta de alguma sequela. É um negócio absurdo, altíssimo, né? A gente está discutindo muito tratamento e tal, mas não está discutindo o pós-doença, né? Então, a gente vai descobrir com o tempo, com o passar dos anos, qual é o verdadeiro impacto na saúde física e emocional das pessoas. Eu estou dizendo isso porque eu não vejo, ou talvez tenha, e talvez eu não saiba, o que tem se falado a respeito da questão cognitiva das crianças e dos jovens, né? Você pode ter uma volta de um comportamento, digamos assim, normal, mas é impossível prever como isso vai afetar a capacidade de compreensão das crianças, né? Dos jovens daqui a alguns anos. Se eles vão ter... Até porque existe também, dentre as sequelas que estão sendo apontadas, até nos casos leves da Covid, de problemas de memória de curto período, né? Por questão neurológica mesmo. Então, a senhora já leu alguma coisa, tem algum conhecimento sobre essa questão cognitiva das crianças, de aprendizado? Isso talvez exija das escolas, das autoridades da educação, uma mudança de comportamento, de olhar, porque eu me lembro sempre daquela história da criança que tinha algum problema de déficit de atenção e sempre foi tratada como uma criança que não era estudiosa, que era preguiçosa e coisa e tal. Aí depois que foi se chegando ao conhecimento de todos essa questão do déficit de atenção, foi se tratando de outra forma. A senhora acha que a gente pode ter um impacto nesse sentido aí nos próximos anos, de perceber que as crianças estão aprendendo menos por conta do que houve na pandemia? Eu acredito que não. Pelo seguinte motivo, porque o que os trabalhos têm mostrado e os trabalhos epidemiológicos, inclusive, é que a criança não está tão predisposta ao coronavírus como o adulto. Essas sequelas, eu acho que estão muito salientes, importantes nos adultos. E nós temos visto vários casos com sequelas motoras importantes, e tremores, né? Dificuldades de deambulação. Agora, nas crianças, eu não tenho nenhum relato, nenhum trabalho mostrando isso. E não se tem, assim, até porque não é rotina se fazer o PCR, a pesquisa do Covid nas crianças. Está começando a se fazer em alguns casos de adolescentes que têm, às vezes, alguma sintomatologia.
Então, como eles são, vamos dizer assim, protegidos, as crianças, não que seja impossível, mas as crianças são muito protegidas do Covid, eu acredito que isso não vai ocorrer no futuro, mas é aquilo que a gente sabe. As coisas estão surgindo e nós estamos aprendendo sobre o Covid. Com relação à parte que você colocou bem, da parte comportamental das crianças, né, vamos dizer assim, emocional, será que as crianças estão entendendo por que estão em casa, por que não estão saindo? Eu vou lhe dizer o que me chama muito a atenção, inclusive no consultório. As crianças têm aceitado a máscara muito bem. Eu vejo crianças pequenas de 3 anos com a máscara, não retiram a máscara. E, se a família explicou, elas entendem que tem, vamos dizer, um bichinho que pode vir e dar alguma doença. Então, eu acho que, às vezes, algumas crianças respeitam e aceitam e seguem o uso da máscara do que alguns adultos, Sim. né? Então, eles não acham que estejam tendo um problema maior emocional por causa do Covid. Alguns problemas que surgiram é mais pelo isolamento, tá? Mas quando a família explica, conversa, né, a situação flui com mais tranquilidade. Então, eu sou mais para otimista do que pessimista com relação às crianças. Aliás, eu até espero que... A gente fala muito dessa coisa, mas as crianças agora só falam com a avó e com o vô pela internet e tal. Mas vamos combinar que antes da pandemia já tinha muita gente fazendo isso, né? Já tinha muita gente trocando o contato físico, in loco, digamos assim, pelo contato virtual, né? Claro que se você estiver falando de famílias que moram uma aqui em Santos, outra em São Paulo, você vai aproveitar a tecnologia, né? Se tiver em outro estado, em outro país, não tem muito o que fazer, né? Mas às vezes as pessoas estão próximas relativamente, né? E trocam um evento juntas por um contato virtual. Talvez depois que isso tudo passe, né? E agora que a gente está tendo aí uma movimentação por parte do Senado, da Câmara, de liberação de vacinas para serem compradas pelos estados, pelos municípios, pela iniciativa privada, desde que a iniciativa privada abasteça os grupos prioritários, até que se termine a vacinação dos grupos prioritários, talvez a gente agora tenha uma aceleração. Aliás, eu não duvido nada que, só fazendo um parênteses aqui, que algumas empresas realmente comprem as vacinas e doem, porque vai entrar no campo da responsabilidade social. Falando português, claro, vão capitalizar a imagem em cima, Sim. Olha, estamos comprando vacinas e doando e coisa e tal, né? Então, alguns grandes empresários que têm capacidade para isso vão fazê-lo. E depois, claro, dentro do que eu acompanhei ontem, certamente eles terão à disposição vacinas para vacinar os seus funcionários, que é o que está prevendo essa PEC aí, que foi ontem discutida no Senado e que depois será levada à Câmara, mas que é uma questão proforme, porque já há um entendimento neste sentido. Então, eu quero crer que com o que já tem contratado de vacina para Coronavac, agora parece que estão destravando o nó da vacina da Pfizer e o próprio acordo com a vacina de Oxford, a gente possa cumprir aquele objetivo de vacinar todo mundo até o final do ano e não nas visões mais pessimistas de que isso avançaria até o ano que vem. Então, entendo essa situação epidemiológica controlada, né, a gente vai poder, quem sabe, ter um comportamento diferente, mas um comportamento diferente positivo, né? Não um comportamento negativo. Não é só você ter aglomeração. Eu, por exemplo, doutora, digo o seguinte, eu não me vejo andando no transporte público sem máscara. Não, como fazem os orientais. Por quê? Porque, imagina, o ar-condicionado nos ônibus aqui em Santos, o ar-condicionado está aposentado desde o começo da pandemia, né? Mas quando voltar o ar-condicionado, a senhora é médica, sabe? Imagina, se você não tiver vacinado contra a gripe comum, por exemplo, né? Alguém espirra dentro do ônibus e tendo todo mundo sem máscara, alguém vai ficar doente, né? Então, certas aglomerações, você não vai, eu espero que não seja nenhum problema, a pessoa vai poder usar máscara, né? Saiu do ônibus, ela vai poder tirar, saiu do trem,
também, a gente está vendo em São Paulo, né? Como é que vai fazer restrição de circulação das 11 às 5, né? E quem entra no trabalho e quem precisa pegar um trem lá em São Paulo, que o cara sai de casa 3h30, 4 horas da manhã, ele não vai poder sair. Ou vai ter que apresentar, olha, estou indo para o trabalho para 5 horas da manhã, está na frente do metrô. Se não acontecer, vai aglomerar mais ainda depois. E aí a pessoa tem que usar máscara, né? E assim será, eu acredito, durante um tempo. Eu acho que é um hábito positivo. Eu já percebo, por exemplo, que as pessoas estão deixando um pouco de lado o álcool quando estão na rua, quando elas entram no prédio como o nosso aqui, que tem lá embaixo, que tem aqui na rádio, aqui na nossa recepção, você tem o álcool, mas eu já tenho percebido que na rua algumas pessoas têm deixado um pouco de lado esse hábito e tal. Então é o momento de incorporar os bons hábitos, né? E a senhora falou bem, as crianças elas acabam sendo multiplicadoras de informação positiva. Muitas, às vezes, é quem chama a atenção dos pais para, olha, põe a máscara, né? Ou como faziam antes em outras coisas, não joga o papel no chão, né, doutora? As crianças, elas têm esse papel, não? Com certeza. Eu acho que você está correto, né? Em termos do que você falou, vamos dizer assim, um novo normal, né? O uso da máscara e principalmente a higiene das mãos, né? Eu acho que eu torço e espero que venha para ficar, né? A higiene das mãos é como você falou, não existe só o coronavírus, né? Existe o H1N1. Sim. Então, é importante que esses hábitos sejam incorporados à vida de todos os indivíduos. Com relação ao que você falou no início da sua pergunta agora, com relação, será que foi o convívio via internet, né? A fala dos familiares por videochamada, eu não acho isso um ponto negativo. Eu acho que foi um ponto... E eu acredito que, felizmente, nesse período de pandemia, nós tínhamos o recurso das videochamadas. Porque, assim, uma coisa era antes, então, quem só se comunicava por internet é que não tinha o convívio familiar, do abraço, do beijo, né? Mas nós estávamos restritos, não tínhamos como conviver, foi excelente o convívio, o contato por vídeo, né? Eu, particularmente, continuei falando com meu neto, porque ficamos restritos, né? Quase todos os dias. Né? Mas não quer dizer que isso permanecerá. A gente vai continuar usando, nós vamos continuar usando esses recursos. Tem que ser um extra, né, doutora? Exatamente, é uma complementação. Não vai afastar a necessidade do abraço, do beijo, das oportunidades de nós convivermos. Mas eu espero que seja, após o término da pandemia, um novo normal. E torço, como você falou também com relação às vacinas, eu acho assim, que se ficar liberado para as empresas, eu particularmente acho ótimo, até que não tirando o direito dos outros, mas porque assim, quanto mais pessoas vacinadas, nós entraremos mais rapidamente numa vida normal, né? E isso até vai refletir em termos de economia. Não entendo de economia, mas com certeza, né, isso melhorará. Mas isso basta ter bom senso, né, doutora? Não é? A senhora tem. Óbvio. É óbvio. Se as pessoas elas estiverem imunizadas, elas podem voltar a viajar, elas podem voltar ao cinema, elas podem voltar aos restaurantes, aos bares, aos jogos de futebol, aos shows, a cultura sentiu tanto, né? Enfim, é um negócio meio óbvio. É que a ficha do pessoal demorou para cair, né? Quando se falava que era importante usar máscara, manter um certo distanciamento. Quando falava em distanciamento, no Brasil nunca ninguém falou em lockdown, né? Direito, como aconteceu em alguns outros lugares. Mas tem um pingo de bom senso. Você não pegar e se juntar com 5, 10 pessoas debaixo de um guarda-sol, aí você vai tirar a máscara, eventualmente, né? Você não vai ficar de máscara o tempo todo. Era só um pouquinho de bom senso, né? Se isso tivesse sido estimulado de uma forma coletiva, geral, desde o começo, certamente a gente não teria chegado no ponto em que chegamos. Deixa eu registrar aqui a pergunta da Ana da Pompeia, sempre participando. Bom dia, Alex. Quando falamos em atendimento a crianças, especialmente a crianças com necessidades especiais, claro que estamos falando no atendimento da família como um todo, como já foi citado pela doutora. Eu gostaria de saber como a Casa da Esperança tem feito o acompanhamento
das mães e pais das crianças assistidas pela casa? Então, a Casa da Esperança, ela tem a parte das terapias, né? Em que as mães podem frequentemente entrar na sala e receber as orientações. Por exemplo, nós temos um setor que é um programa de intervenção precoce ao recém-nascido de risco. Então, é uma sala só para os bebês, em que fica um fisioterapeuta e a mãe ou o cuidador fica participando da terapia, né? Então, ela é orientada, então ela participa. Os pais ou as famílias que precisam de um suporte da parte emocional, nós temos o setor de psicologia, que dá um apoio para essas famílias. Nós temos também um serviço social. Nós temos 2 assistentes sociais que dão apoio principalmente para as famílias de maior risco, de maior vulnerabilidade. Nós temos 60% das crianças lá na casa mais vulneráveis. Algumas famílias em que apenas a mãe é a responsável pela criança, monoparental. E a casa tem todo um olhar para essas famílias. Inclusive, esse mês, com o apoio do Rotary, nós distribuímos, a casa distribuiu uma cesta, não só a parte emocional com a psicóloga, mas também distribuiu uma cesta básica para todas as famílias. E um outro setor que a casa tem é o núcleo de mães Dona Vanju, que existe há muitos anos e que as mães podem fazer cursos. Tem um grupo de mães, elas participam, tem atividades. Nós criamos agora, recentemente, um grupo de mães que estão fazendo atividade física, né? O suporte que é orientado, que é dado por uma das nossas voluntárias, que é educadora física. Então, aliás, foi um grupo, uma atividade que surgiu agora para as mães e que está sendo bastante satisfatória, elas estão bastante satisfeitas. E esse apoio dos cursos tem sido... Nós temos, graças a Deus, existem pessoas muito boas, né? Ainda, felizmente. Então, nós temos um grupo de voluntárias que também que dão aulas e que organizam esses cursos junto com uma psicóloga que é a coordenadora do núcleo. Então, nós tentamos a parte emocional, a parte, por exemplo, nutricional, né? Com fornecimento de cestas, e a parte do serviço social, que quando elas têm uma vulnerabilidade maior, elas também orientam e encaminham. Muito bem, 9h55, eu tenho que ir para um primeiro break, depois a gente tem o break obrigatório das 10, entre um e outro a gente vai ter o Anderson Firmino aqui com a Janela Esportiva. O César dos Santos Fernandes diz aqui, olha, o toque de recolher do Dória não tem muita finalidade quando você vê os ônibus metropolitanos lotados. César, é aquilo que eu penso, esse toque de recolher, isso já está acontecendo, já ia acontecer obrigatoriamente em São Bernardo. O prefeito de São Bernardo já tinha determinado que, aliás, ia ser até mais cedo, ia ser às 10 da noite. O Estado colocou às 11. E muitos países estão fazendo assim já há algum tempo, né? Eu só lamento profundamente que estes que eu citei no começo, agora há pouco, aqueles que precisam trabalhar cedo, né, que saem de casa, às vezes com o sol ainda... que nem nasceu, esses vão pagar pela irresponsabilidade daqueles que, por exemplo, promoveram festas clandestinas à noite, de madrugada, aqueles que se excedem nos bares e afins, nas festas e coisa e tal, né? Por conta de uma suposta higiene mental que o sujeito tem que fazer. Higiene mental você pode fazer de várias formas, você pode ler um livro, você pode ouvir música, você pode assistir um filme, você pode beber em casa, né? Você pode até chamar alguns, se você tiver um quintal, alguma coisa, uma sacada bem grande, você pode chamar um amigo em casa, você mantém uma certa distância, é possível fazer isso. Eu realmente fico muito triste de ver que muitas pessoas vão pagar pela irresponsabilidade de alguns, né? Festa clandestina, como a gente viu agora no Carnaval, no Rio de Janeiro,
edificações de 3 pavimentos absolutamente lotadas. Uma irresponsabilidade sem tamanho, né? E, infelizmente, o mundo ainda tem essa história, né? A corda estoura sempre do lado mais fraco. 9h57, vamos para o intervalo rapidinho, voltamos em 1 minuto. Até já. Santos FM. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicoobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. 92.5 Santos FM. 9h59, de volta com Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 59 minutos. Olha, o César dos Santos Fernandes tinha dado bom dia antes, né? Ele já tinha mandado uma pergunta dizendo: amigos do Entre Linhas, bom dia, aqui Roland. Seja bem-vindo. Temos 30 fábricas de vacina para animais e só 2 para vacinas de humanos. Eu vi essa notícia ontem, César. E o Roland que ele está dizendo é o Ariel Roland. Ou como eu falo aqui, eu ainda não me acostumei, Ariel Holan, né? Que é o argentino que o Santos está trazendo para comandar a equipe a partir da próxima semana. Ele chega no final de semana. Mas antes tem a última rodada do Campeonato Brasileiro que acontece hoje. Poderemos ter o Flamengo campeão ou o Internacional, e quem tem os detalhes é o jornalista Anderson Firmino. Bom dia, Anderson. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes do Entre Linhas. Prazer falar com vocês mais uma vez nessa quinta-feira, dia de última rodada do Campeonato Brasileiro 2020/2021. O campeonato avançou em 2021 e hoje chegamos à 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Tem algumas coisinhas aí em disputa, né? Quem vai ser o campeão, vaga direta da Libertadores, confirmar rebaixamento, vaga sul-americana, tem algumas coisinhas ainda em disputa nessa rodada dessa quinta-feira, todos os jogos às 9h30 da noite. Só conferindo aqui quais são as partidas, vamos lá: Fluminense e Fortaleza, Vasco e Goiás, São Paulo e Flamengo, Red Bull, Bragantino e Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional e Corinthians, Bahia e Santos, Atlético Paranaense, Sport, Ceará e Botafogo, Atlético Goianiense e Curitiba. Quanto ao título, são 2 clubes que vão disputar, né? Tá entre Flamengo e Inter, né? Um deles vai ser o campeão brasileiro, não tem jeito. A taça, vai ter uma taça no Beira-Rio, onde o Inter enfrenta o Corinthians, e outra no Morumbi, onde o Flamengo enfrenta o São Paulo, para poder ter uma noção da situação. O Flamengo depende apenas de si. Ele é líder com 71 pontos, tem 2 a mais que o Inter, que tem 69. E o Flamengo fica com o título em caso de vitória sobre o São Paulo no Morumbi. Então só depende dele. Do outro lado, o Inter tem que vencer o Corinthians e contar também com empate ou derrota do Flamengo em São Paulo. Aí o título vai para o Colorado depois de 41 anos, né? Se o Inter não vencer o Corinthians, aí não importa o resultado do Flamengo, né? O Flamengo bate campeão, mesmo se empatar ou perder do tricolor. Quer dizer, tem uma disputa bem acirrada aí pelo título brasileiro nessa última rodada, essa expectativa de quem acompanha o Campeonato Brasileiro. Os 8 times da Libertadores já estão definidos, né? Flamengo, Inter, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Santos. O que resta saber agora é que fica a última vaga direta para a fase de grupos, né? Está entre
São Paulo e Fluminense, né? O São Paulo depende apenas de si. Se ganhar do Flamengo, mata isso. Em caso de empate ou derrota, o São Paulo precisa que o Fluminense não vence o Fortaleza no Maracanã. Assim, se o Fluminense pode ficar com a vaga, precisa bater o adversário e contar com o tropeço do São Paulo diante do Flamengo, né? Então, só que tem o seguinte, pode ter uma vaga a mais direta para a Libertadores na fase de grupos, né? Se o Palmeiras campeão na Copa da Libertadores for campeão na Copa do Brasil, aí o G4 vira G5. Só que isso não ocorre se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, porque aí o G5 iria para o Grêmio iria para a fase de grupos e não para a Libertadores como iria hoje, né? Série B, também os 4 rebaixados já estão definidos, né? Quer dizer, 3 já estão, Botafogo, Coritiba e Goiás já estão na Série B. O Vasco é um milagre, mas também está rebaixado, né? Não tem como não dizer que não, né? Tanto que o Luxemburgo já anunciou a saída, né? O Vasco tem só 38 pontos, muito pouco. Poderia, em tese, alcançar o Fortaleza, né? Que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, só que tem um saldo de gols monstruoso para tirar, então não vai rolar, né? Aí vagas para a Copa Sul-Americana, já tem garantido o Paranaense, Corinthians, Red Bull garantido o Ceará, Atlético Goianiense. O Sport da briga com Bahia e Fortaleza, de repente serem esses os que vão para as últimas vagas da Copa Sul-Americana. Uma rodada bem bacana. Eu quero chamar a atenção para o jogo do Santos, Alex. O Santos, obviamente, entra com o time reserva, né, na partida dessa noite lá em Salvador, jogo de transmissão do TNT Sports. E pode ter uma novidade legal, pode ter uma surpresa boa, que é o Ângelo, né? O Ângelo começar como titular, né? Essa é a primeira partida dele começando como titular. Fica aí essa expectativa da escalação do Santos, né? O time vai ser comandado pelo Marcelo Fernandes, já fazendo aquela transição para o Ariel Holan. Então o Santos pode ir a campo hoje com o João Paulo, Fernando Pilege, Luiz Felipe, Alex e Wagner Palha, Vinícius Balieiro, Sandro e Jean Mota, Ângelo, Bruno Marques e Arthur Gomes. É isso, Alex. Um abraço a você, um abraço a todos. Obrigado, Anderson. Um abraço a todos. Um abraço para você também, Anderson Firmino, jornalista do canal Só Esportes, sempre colaborando. Hoje foi diferente, né? O Anderson sempre entre as quartas, mas como a rodada foi passada toda para esta quinta-feira, o Anderson entrou hoje. Aliás, o Anderson estará com a gente aqui no estúdio amanhã para fazer um balanço dessa última rodada do campeão brasileiro, porque tá todo mundo exprimido, né? O futebol também. No domingo já começa o Campeonato Paulista, né? Muita coisa pela frente aí. 10h05, vamos para o nosso break obrigatório das 10. Tem notícia também no nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui para conversar mais um pouquinho com a doutora Maria Lúcia Leal dos Santos, neuropediatra, diretora clínica da Casa da Esperança de Santos. Voltamos em 3 minutos. Até já. Santos FM. Apoio Cultural. Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News. Até o dia 15 de março, as mulheres com deficiência do estado de São Paulo poderão se inscrever para participar do curso online Sebrae Delas, Elas Acontecem, voltado ao apoio e fortalecimento do empreendedorismo feminino. A iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com o Sebrae SP, já está em sua segunda turma de participantes. O curso online totalmente gratuito acontece de 22 de março a 6 de abril. Mais informações podem ser obtidas no site todasemrede.sp.gov.br.
Um novo filme sobre Pelé é o mais recente lançamento de uma série de documentários que tem sido descrita como a era de ouro dos filmes sobre esportes. Documentários sobre o jogador de basquete norte-americano Michael Jordan, o jogador de futebol argentino Diego Maradona e o piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna estão encantando fãs com suas visões de bastidores. Pelé, lançado nesta semana na Netflix, quer dar o mesmo tratamento a um homem que é sinônimo de Brasil no mundo todo. Santos News. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Poucas vezes eu tive a oportunidade de contar uma história de amor que começou na década de 60, entre o sonhador e a cidade que o recebeu de braços abertos. Santos passou a ganhar obras que mudaram definitivamente o seu perfil. Em 2020, o Grupo Mendes entregou para Santos obras muito significativas para a população, porque para o Grupo Mendes, obras são movidas pela paixão de surpreender sempre. Dá para sentir tudo isso pela cidade. Mas aqui começa um novo capítulo. O Grupo Mendes deixa um legado de gratidão do seu fundador, Armênio Mendes, à cidade de Santos, muito além de qualquer obrigatoriedade. Porque maior que o investimento de 120 milhões foi fazer uma obra à altura do futuro de Santos. Grupo Mendes, mantendo vivo o sonho de uma cidade melhor. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de vendas 3513-3199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. Construtora Miramar e Grupo Mendes. CYW 635, Santos FM 92.5. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. 92.5, Santos FM. 10h09, voltando aqui para a reta final do Entre Linhas desta quinta-feira, com a doutora Maria Lúcia Leal dos Santos, neuropediatra, diretora clínica da Casa da Esperança. Doutora, nessa nossa reta final, a gente tocou passando o tema vacinas agora há pouco. Teve até um caso aí que está sendo investigado de o diretor de uma organização social, acho que no Rio de Janeiro, que furou a fila para dar a vacina para o filho de 16 anos. E não há nem estudos ainda robustos que, quer dizer, não é que não comprovem, mas saber o impacto que pode ter nas crianças, nos jovens, né, a vacina contra a Covid. E também é uma pergunta muito frequente, né? Por que não as crianças não são testadas, ou os adolescentes? O que diferencia um adulto de 18 anos de um de 17, de um jovem de 17, de 16? Como é que a senhora vê essa questão? É necessário realmente estudar um pouquinho mais, ou se criar talvez, porque eu estava vendo que um dos laboratórios já criou uma vacina própria para a mutação lá da África do Sul, né? Então, os próprios laboratórios vão estudando para adequar cada vez mais estas vacinas. Por que existe essa questão envolvendo as crianças e os adolescentes deles não poderem ser vacinados, e a senhora acha que isso vai mudar a partir de quando? Não é que eles não possam ser vacinados. O que se considera, o que os trabalhos têm mostrado, apesar de eu não ser infectologista, mas é o que nós temos visto. A senhora tem infectologista na família, é isso? Tenho. Tem, né? Então sempre tem uns bons, por isso que tem uns bons debates em casa. Tenho, né? Uma filha que é infectologista. O que se sabe é que a criança, ela tem a proteína do vírus, ela não penetra no pulmão da criança, né? Existe uma barreira no pulmão da criança, falando de uma maneira bem simples assim, para as pessoas entenderem, que impede a entrada da proteína do vírus no pulmão. E isso também um pouco no adolescente. Então, tanto que não tem se visto casos
de coronavírus nas crianças e nos adolescentes. Existem poucos relatos de casos, né? Então, por isso, né, que não está se vacinando. E outra coisa, se eles tiverem, de um modo geral, o quadro é bem mais leve. Diferente do adulto e principalmente do idoso, que não tem essa barreira no pulmão. Então, por isso que está se dando preferência para alguns grupos de maior risco. Sim. Agora, já está surgindo um trabalho vai ser feito um trabalho de vacinação na faixa etária de 6 anos até os 16 anos. Né? Um trabalho não é no Brasil, é em outro país, e isso talvez vá mostrar também mais dados da necessidade ou não. Então, são dados assim que são novidades, né? Como eu tenho ouvido bastante a doutora Margarete, que é uma infectologista da Fiocruz, e ela é bem clara, né? Continuamos aprendendo, né? Sobre o vírus. Já se aprendeu muito, né, nos últimos meses, até em termos dos cuidados, do uso dos respiradores. Nós vemos, inclusive, um grupo da saúde que é fundamental, que são os fisioterapeutas, né? E que tem ajudado muito. Então, em algumas... a pessoa que deixa a UTI com dificuldade, o fisioterapeuta que trabalha a questão da respiração. Né? Algumas condutas que não se estava tomando no início e que depois logo se percebeu, colocar o paciente em pronação, né? Deitado para facilitar isso, de barriguinha para baixo, que facilita muito. Então são várias coisas que vêm sendo estudadas. Eu acho que daqui a um tempo nós teremos mais novidades, né? Mas até o momento não tem se relatado nenhum número importante de quadros em crianças e adolescentes. Os casos em crianças e adolescentes, eles são exceções a uma regra, exato, né? Mas exato. Existem, sim, já tem. Houve aquele caso da menina de Ribeirão Preto de 14 anos que estava com o coronavírus. Aí, agora eu não sei dizer se ela tinha algum quadro, alguma coisa, né? Algum problema de saúde. O treinador falou, não tem problema, você está bem, está assintomática, trouxe a menina para nadar uma competição aqui em Santos, no Internacional, e ao voltar para Ribeirão Preto ela morreu, né? Aí entra também um pouco de responsabilidade de quem permitiu que isso acontecesse, porque a menina vai participar de uma competição logo do quê? De natação que exige do pulmão, né? Enfim, e tem um outro caso pontual até de bebê e tal, mas é claro que precisaria ter uma investigação, não é realmente normal. A maioria dos jovens, os que pegam, os adolescentes, eles têm mais realmente um quadro assintomático. De qualquer forma, eu até dei essa provocada no sentido de que a eficiência para liberar, claro, depois de todos os grupos serem vacinados, o último da fila lá, o sujeito de 18 anos, né? Certo. O que vai te diferenciar imunologicamente o cara de 18 de 17, de 16,5, enfim, aqueles que têm eventualmente problema respiratório crônico, asma, bronquite, se não seria prudente vacinar esse público também, porém eu imagino que isso vai acontecer, é uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo. Agora a gente vai ter a vacinação contra a gripe, ou seja, vai juntar um monte de gente vacinando. Você toma cuidado, porque do jeito que a coisa está, não pode errar o remédio, né? Não. A vacina da gripe é uma, a da Covid é outra. Mas eu imagino que talvez por ano que vem a gente já tenha uma posição diferente em relação a isso. Doutora, 10h16, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa, certamente esclarecedora, porque daqui para frente, né, a gente fala do tal do novo normal. Daqui para frente a gente vai ter que, primeiro, torcer para a vacina ser aplicada em grandes quantidades, não só no Brasil, mas em todo o mundo, monitorar como outras
doenças são monitoradas, como a H1N1 acabou fazendo parte da nossa vacina regular anual da gripe, coisa e tal, o próprio vírus da influenza. É o que alguns especialistas dizem, que a Covid vai se transformar numa gripe comum. Agora sim, ela pode ser chamada de uma gripe comum, ou agora sim, não daqui a um tempo. Mas certamente a gente vai ter que monitorar o quadro das pessoas que tiveram contato com o vírus, e a própria medicina, as autoridades da saúde vão ter que olhar com outros olhos daqui para frente. E por isso, hoje a gente falou sobre crianças, adolescentes, e foi bastante esclarecedora a sua entrevista aqui no Entre Linhas e, claro, também reforçando o importante trabalho que é feito na Casa da Esperança de Santos. Doutora, obrigado pela presença e sinta-se convidada a voltar ao Entre Linhas em outras oportunidades. Bom, em nome da Casa da Esperança de Santos, eu agradeço imensamente a oportunidade e colocar que as pessoas que queiram conhecer a casa, é só ligar e marcar, agendar uma visita, que nós estaremos às ordens. E para a Casa da Esperança, a comunidade, que nos ajuda muito, a comunidade é muito importante. A Casa da Esperança depende muito da comunidade de Santos. Tá? Doações, inclusive. Exatamente. Houve, só para a gente não perder a oportunidade. Caiu na pandemia, aumentou, manteve-se? Caiu um pouco, mas até que não caiu tanto, E nós temos um setor de captação de recursos e as pessoas que estiverem interessadas em colaborar, é só ligar. Nós temos uma funcionária responsável, que é a Suânia. Temos também o que a gente chama de brechóping, que está aberto com preços assim bem convidativos, vamos dizer assim, e cujas vendas nos ajudam bastante. Então, eu quero reforçar que nós estamos abertos e agradecemos imensamente à comunidade. Aqui na Imperatriz Leopoldina, número 15, na Ponta da Praia. O telefone que está aqui no Google, hoje em dia é fácil, a gente digita no Google e já acha rapidinho, 3278 7800, é isso? Isso, exatamente. Então, e o Brechóping está sempre aberto no próprio espaço da instituição. Muito bem, só reforçando o telefone para você que puder ajudar de alguma forma, 3278-7800, liga lá, tira as suas dúvidas. Tem também lá no Facebook, nas redes sociais, os contatos do trabalho da Casa da Esperança. Doutor, obrigado, um abraço, até a próxima. Eu agradeço imensamente.